Dia a todos! Vamos começar a nossa aula. Hoje vamos começar com matemática, tá? É naquela apostila que já foi entregue. Eu peço ainda quem não foi buscar na escola que vá buscar para a gente fazer nossas atividades. Nós vamos começar com matemática hoje, tá? Não esqueçam de colocar o seu nome, a data que está fazendo a atividade, tá? O nome completo, tá? Como surgiram os números? A ideia de números surgiu quando o homem sentiu a necessidade de contar e comparar quantidade. Aos poucos, ele passou a fazer desenhos e símbolos para registrar essas quantidades. Hoje, os números são parte significativa do nosso dia a dia. A gente usa os números em tudo, né? A gente tem que saber a nossa data de aniversário, o dia do mês que é hoje, o ano que nós estamos, a nossa idade. A gente usa o número em tudo, em tudo. Como e onde os números são usados? Os números são usados diariamente para contar, medir, ordenar ou indicar uma posição e codificar. Vamos exemplos. Na minha classe há 27 alunos. Eu estou falando de quantidade. A temperatura de Rio Branco varia entre 29 graus e 30 graus. Estou falando de medida de temperatura. Julho é o sétimo mês do ano. Estou falando de ordem. O DDD do estado do Acre é 69, não é 69. O DDD do estado do Acre é 68. Desculpa aí, teve um erro de digitação, tá? Estamos falando de código, tá? Agora vamos para a atividade. Observe a cena e responda. Tem um pastor de ovelhas, né, junto com as ovelhas. Há milhares de anos, o ser humano já representava pequenas quantidades de diversas maneiras. Olha lá, ele marcava nos ossos ou em madeiras, em graveto, dando um nó nas cordas para saber, né, a quantidade. Letra A. De que modo o pastor da cena está contando a quantidade de ovelhas do rebanho? Quais os outros recursos que o homem utilizava para registrar ou conferir a quantidade? Continuando a atividade. 2. Observe as imagens e indique como o número está sendo usado. Se é código, se é medida, se é quantidade ou é ordem. Temos lá 6 comprimidos, tem o número do ônibus, o degrau das escadas. Agosto é o 8º mês do ano, tá? Tudinho. 3. Observe as garotas na chegada de uma corrida e responda. Quantas garotas aparecem na imagem? Você vai olhar a imagem e vai contar quantas meninas tem. Qual foi o percurso da corrida? Quantos metros? Tá marcando aí. Qual é o número da camiseta da terceira colocada? Quem foi a primeira colocada da corrida? O que indica cada número que você usou para responder a questão? Tem que ler o textinho lá de matemática para você conseguir fazer. Agora nós vamos para a atividade 2 de matemática. Vamos falar sobre sistema de numeração decimal. Há muito tempo, o homem descobriu que poderia usar seu corpo para contar e medir. Com os dedos das mãos ficava mais fácil a contagem. Como temos 10 dedos, os homens passaram a agrupar os objetos em grupos de 10. Os hindus iniciaram essa maneira de contar e registrar quantidades. Depois, os árabes aperfeiçoaram esse sistema. Por isso, ele é chamado de indo-arábicos. Hoje podemos representar qualquer quantidade assim, reunindo elementos em grupos de 10. Ao fazermos isso, estamos trabalhando com o sistema de numeração decimal, usando e combinamos os 10 símbolos, dígitos ou algarismo representados abaixo. Podemos representar qualquer quantidade. Do 0 até o 9 eu posso formar qualquer número, tá? Assim temos, de 0 a 9 eu tenho unidades.
Quando chegamos ao número 10, aí temos 10 unidades, que é igual a uma dezena. Se tem 10, é uma dezena. Temos as dezenas exatas, que são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Ao chegar ao número 100, temos um grupo de 10 dezenas, que é igual a uma centena, e assim sucessivamente. Atividade: agrupe as maçãs de 10 em 10. Conte e responda, tá? 2. Escreva quantos algarismos há em cada número. Quantos algarismos? Algarismos são os números, tá? Agora vamos lá para a aula de geografia. Vamos falar sobre o que são recursos naturais. Olha só, o que são recursos naturais? Temos os biológicos, que são os vegetais, animais e floresta. Temos os hídricos, que vêm da água, que é lagos, rios, mares e oceanos. Os minerais, que são os minérios, rocha, areia, argila e carvão. E os energéticos, que são a luz solar, o vento e a água. Você vai ler o texto bem bonitinho, vai grifar palavras que você não conhece, vai pesquisar na internet ou no dicionário as palavras que você não conhece, que não sabe o significado, e vai responder as questões, tá? Tem 4 questões, mas o que são recursos naturais? Para que servem os recursos naturais? Como se classificam os recursos naturais? Pesquise e cite um recurso natural escasso. Ó, a palavra diferente, escasso, em uma região do Brasil. E quais as consequências da falta desse elemento para a população local, tá? Depois dessa aula aqui de geografia, nós vamos continuar em geografia ainda. Temos outra de geografia. Vamos continuar falando sobre os tipos de recursos naturais. São renováveis, né? Os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são os elementos inesgotáveis, como a luz solar e os ventos, ou aqueles que possuem a capacidade de renovação, seja pela natureza, a água, por exemplo, seja pelos seres humanos, os vegetais cultivados nas agriculturas. Já os recursos naturais não renováveis, não, já tem os nãozinho lá, são aqueles que não possuem capacidade de renovar-se ou que a renovação é muito lenta, levando milhares de anos para ser concluída. É o caso do petróleo, que leva longo período de anos para ser concluída. Vamos ler o texto do mesmo jeito, grifar palavras que a gente não conhece e vamos pesquisar na internet ou no dicionário. Sempre que tiver uma palavra que eu não conheço, eu preciso saber o significado dela para eu conseguir terminar a questão. Porque se eu não sei o significado, como é que eu vou responder a atividade? Então, palavras que a gente não conhece, a gente tem que pesquisar. Como se classificam os recursos naturais? Aí você vai ler o texto novamente, com calma, e vai responder. 2. Qual das alternativas Qual das alternativas representa recursos naturais renováveis? É a água e o solo, ouro e o vegetal? Tem a letra A, B, C, D e E. Você vai marcar qual que é, tá? Qual das alternativas? Enumere os recursos de formas correspondentes. 1 para recursos renováveis e 2 para recursos não renováveis. Você vai marcar o número. O ouro, ele é o recurso renovável ou não renovável? E o diamante? O solo, a água e o vegetal, tá? Façam a atividade. A nossa aula vai ficando por aqui. Um forte abraço fraterno da professora Rose.